Olá, pessoal do TV Atualidades do Direito. Tudo bem com vocês? Vamos agora falar de direito civil, em especial direito de família. Vamos tratar de uma notícia relacionada ao aumento do número de divórcios no Brasil. Algo que foi mapeado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o crescimento do número de divórcios em nosso país. Em decorrência desse aumento do número de divórcios, nós tivemos recentemente alterações legislativas relacionadas ao tema. Para tratar desse assunto, vamos conversar com a professora Flávia Ribeiro. Tudo bem, professora Flávia? Tudo bem, tudo jóia. Professora Flávia, qual é a sua opinião a respeito dessa notícia do aumento do número de divórcios no Brasil e a consequente alteração legislativa desse tema? O IBGE acaba de noticiar que, em relação a 2009 para 2010, houve um aumento de 37% no número dos divórcios e uma queda do número das separações. Obviamente, eu só consigo identificar duas razões para isso, e são duas novas leis que entraram em nossa legislação. A primeira delas é a 11.441 de 2007, que, no meu ponto de vista, foi uma das melhores leis promulgadas e que entraram no nosso ordenamento jurídico. Essa é a lei que permite que separação, divórcio, inventário e partilhas sejam realizadas perante o tabelionato de notas. Eu recebi os números enviados pelo Colégio Notarial do Brasil, e os números são incríveis. Muitos atos foram praticados. Eu tenho os números do estado de São Paulo, os números são elevadíssimos, são altos. Inclusive, eu chegaria a dizer que, comparando com CNJ em números, que saiu em agosto de 2010, a razão da queda de 5% dos processos distribuídos só pode se justificar, inclusive, pelo número dos processos desjudicializados, ou seja, dos processos, então, realizados perante o tabelionato de notas. Então, não só em relação ao divórcio, mas as separações, os inventários, tem sido um sucesso a realização disso perante os tabelionatos. Até mesmo na minha vida prática, no meu dia a dia de advocacia, eu sou super favorável, eu acho que é um procedimento rápido. E falando especificamente em relação ao divórcio, aqueles casais que querem se divorciar procuram o tabelionato, as custas são razoáveis, é uma tabela fixa, procuram o tabelionato, eles vão elaborar uma minuta, deve haver o acompanhamento de um advogado, o advogado deve orientar e, inclusive, assinar essa escritura pública. Mas é algo que se realiza, diria, em algumas horas, porque, normalmente, existe um contato entre o tabelião e o advogado, se prepara a minuta, feita a minuta, está tudo certo, o casal tem que ir ao tabelionato e assinar, é uma coisa rapidíssima. Então, acabou aquela história de ir ao Poder Judiciário e levar meses e meses até que um divórcio saísse, ou também separação, inventário e outras coisas, mas eu estou falando agora especificamente sobre o divórcio. Então, é muito rápido. Num dia é possível fazer isso. E então, com essa facilidade, sem dúvida nenhuma, aumentou a busca pelo divórcio de duas formas, tanto aqueles casais que já estavam separados há muito tempo e resolveram então formalizar a sua situação, ou aqueles que então resolveram de cara enfrentar e se separar e se divorciar. A outra lei que levou a esse aumento foi aquela lei que fez a alteração, a emenda constitucional 66. A emenda constitucional 66 permitiu que se fizesse o divórcio direto, ou seja, a separação tende a cair no esquecimento, a não existir mais. Por quê? Porque antes existiam duas formas de divórcio. Ou primeiro era feita a separação judicial, passado um ano era pedido judicialmente também a convolução da separação em divórcio. Ou então
já era possível o divórcio direto quando fosse provado que o casal estava separado de fato há 2 anos. Passado, então, essa nova emenda constitucional, essas exigências, ou seja, ou a separação prévia e passado 1 ano, ou a comprovação de fato, de 2 anos de separação de fato, passou-se então a poder o casal decidir e optar pelo divórcio quando a união, o relacionamento se finda e tudo mais. Então, houve uma facilitação disso, de forma que é muito justificável esse aumento de 37% do número de divórcios. Inclusive porque entendo eu que, como eu já havia dito, muitos casais que estavam numa situação, não podemos dizer irregular, mas que já estavam separados de fato, realizaram a formalização dessa situação fática esse ano. Eu tenho os números e realmente faz muito sentido. E também é interessante dizer que o IBGE destacou que houve um aumento de 5% em relação aos casamentos. E, no meu entender, o que deve ter acontecido com o maior número de divórcios, as pessoas ficaram possibilitadas de se casar novamente, razão pela qual se identificou, então, um aumento no número dos casamentos. Acho que era isso que tínhamos para comentar. Perfeito, professora Flávia. Muito obrigado pelas explicações. Realmente fica bem nítida a relação entre o aumento do número de divórcios e a desjudicialização do divórcio, no caso, e a senhora apresentou até dados estatísticos, trouxe dados concretos da parte notarial, né? E só para ressaltar, professora, só temos que ter o cuidado da questão dos menores, né? Quando existe um menor envolvido nesse problema, não é possível utilizar o cartório. Sim, não. Quando há menores ou incapazes, na questão, na separação, é necessário ainda buscar o Poder Judiciário pelos interesses, porque o MP tem que interferir. Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo destacar isso. A lei é muito clara em dizer que o casal que não tiver filhos menores ou incapazes poderá realizar a separação ou o divórcio diretamente no cartório de notas. Esse é um destaque realmente importante. Tá bom, professora Flávia, muito obrigado pela sua participação aqui no TV Atualidades do Direito. Até logo. Obrigada. Professores do Brasil que estejam nos assistindo, queiram participar aqui conosco, mande um e-mail para contato@atualidadesdodireito.com.br. Tchau, tchau.